Vamos falar então sobre atração, consciência e aquecimento. Essas três fases do que a gente chamou na última aula de funil de doutrinação, né? Que é esse funil que vai literalmente afunilar a atenção das pessoas, é por isso que se chama funil, e vai fazer elas tomarem consciência de que você é de fato um especialista no que você vende, de que você tem autoridade para estar falando, de que você de fato consegue ajudá-las. Ah, Davi, mas eu não tenho autoridade. Todo mundo tem autoridade, já falei isso em outra aula. A autoridade é simplesmente mostrar que você é aquilo que você vende. Eu não sou aquilo que eu vendo. Bom, o teu lugar não é na internet, né, filho de Deus? Você precisa de fato ser aquilo que você vende, beleza? Então, esses três conteúdos, eles vão servir para isso, para pegar a atenção da pessoa, afunilar para qualificar as pessoas e assim conseguir transformar essa atenção em dinheiro, beleza? Então vamos falar dos três tipos de conteúdo aqui: atração, consciência e aquecimento, como continuidade direta da última aula. O que é o conteúdo de atração? O que é esse conteúdo que a gente chama de conteúdo de atração? Conteúdo de atração é todo aquele que atrai a atenção das pessoas, ou seja, que serve justamente para chamar a atenção de quem ainda não te conhece. É um conteúdo diferente, você não faz o mesmo conteúdo para quem já te conhece e para quem não te conhece. Um dos grandes erros das pessoas é fazerem um conteúdo sem saber para quem eu tô falando. Então eu tenho que pensar, qual é o objetivo desse conteúdo aqui? É falar com quem não me conhece ainda, ou é falar com quem já me conhece, que seria o conteúdo de consciência. Se é um conteúdo de uma pessoa que ainda não me conhece, eu preciso usar uma coisa que a gente chama de ganchos de contágio. Tem um livro do Jonah Berger, se eu não me engano, que chama-se Contágio. E o que é esse livro? Ele explica na prática os elementos do contágio social. Como assim contágio social? Eu quero que você imagine que se você está produzindo conteúdo aqui no Instagram, você tem que entender o seguinte, cara. As pessoas, elas não estão prestando atenção em você, flor do dia, alecrim dourado. Você não é importante. E quanto mais rápido você entender que você não é importante para as pessoas, mais você coloca na tua cabeça a mentalidade certa que você precisa ter na hora de produzir conteúdo, que é, cara, eu preciso chamar a atenção a qualquer custo. Eu preciso fazer as pessoas pararem o que elas estão fazendo. Então imagina que a criatura que tá lá tá assim, ó. Ela tá assim. A cada segundo, ela dá uma scrollada. Ó. O que eu preciso fazer, então? Eu preciso ser capaz de fazer ela parar o scroll. E parar pra ver o que a pessoa tá falando, entendeu? Então, o que é um gancho de contágio? São 6 tipos de conteúdo que servem para as pessoas pararem de scrollar. Então são ganchos, vieses cognitivos que psicologicamente fazem as pessoas pararem, porque são temas, são elementos da comunicação que fazem com que as pessoas parem de scrollar. Quais são esses elementos? Polêmica, crença forte, afirmação contraintuitiva, já vou explicar cada um, tá? Recompensa rápida, curiosidade ou, por último, a identificação. Então, todo post que ele começa, ou seja, eu tô falando o quê? Nos primeiros 3 segundos. Primeiros 3 segundos. O que é o gancho? Gancho é aquilo que eu falo ou escrevo nos primeiros 3 segundos. Beleza? Gancho é aquilo que eu falo ou escrevo nos primeiros 3 segundos. Então, nos primeiros 3 segundos do seu vídeo, nos primeiros 3 segundos do seu conteúdo, do seu texto, na primeira frase, tem que sempre ter um desses elementos que vai fazer com que a pessoa ela pare de scrollar. Beleza? Vai fazer com que ela pare de scrollar. Isso aqui pode ser um conteúdo inteiro com esse tema. Então a polêmica, a crença forte, a afirmação contraintuitiva, a recompensa rápida, a curiosidade ou a identificação podem ser o tema do conteúdo como um todo, ou seja, você fazer um vídeo inteiro polêmico, um vídeo inteiro de afirmação contraintuitiva, um vídeo inteiro de recompensa rápida, um vídeo inteiro de curiosidade, ou pode ser só o gancho, pode estar só nos primeiros 3 segundos, percebe? Onde eu começo o vídeo
Começa o texto com um gancho como esse, que faz as pessoas pararem de rolar e prestarem atenção no meu conteúdo por mais de 3 segundos. Ou seja, eu atraí a atenção, que é o meu objetivo. E aí depois que eu atraio a atenção, aí sim eu vou para a fase de retenção, onde eu vou manter a atenção dessa pessoa e vou gerar a consciência. Vou conscientizá-la de que o que eu tô falando é importante. Aí são outros 6 elementos, beleza? Mas primeiro, então, a gente tem que entender a atração. Aí depois que eu fizer a atração, eu vou fazer uma aula explicando detalhadamente só o conteúdo de atração. Eu vou para a fase de consciência, que é a segunda fase. Onde aqui eu estou falando ou com pessoas que já me conheceram, porque se é um conteúdo que ele é puramente de consciência, né? Se é um conteúdo só de consciência, eu crio um conteúdo de consciência, ele não tem nem a necessidade de ter um gancho muito forte. Por quê? Porque o objetivo é falar com gente que já me conhece, que já é um pouco mais consciente. Então aqui eu trago temas mais técnicos, eu trago temas mais profundos. Eu não me prendo a só te fazer parar de rolar, porque você já parou de rolar. Você já prestou atenção em mim. Nisso que você já prestou atenção em mim, agora eu tenho que de fato te dar alguma informação relevante. Senão eu te fiz parar de rolar pra quê? Né, criatura? Não falar nada? Não. Eu preciso te fazer parar de rolar pra de fato te dar uma informação interessante, uma informação importante, alguma coisa que você de fato queira ouvir, que faça sentido pra você e que vá fazer você de fato querer comprar o meu produto. Então eu vou lá, aqui na fase de consciência, e entro com os 6 temas. Eu tenho educacional de problema, eu tenho educacional de solução, eu tenho quebra de paradigma, conteúdo teórico técnico ou prático técnico. E além disso, por último aqui, eu tenho o estudo de caso, né, ou análise de caso. Então esses 6 elementos, educacional de problema, educacional de solução, quebra de paradigma, teórico técnico e prático técnico e estudo de caso, o que eles são? Eles são conteúdos de consciência. Qual o objetivo deles? Conscientizar as pessoas, educar as pessoas, doutrinar as pessoas, colocar na mente delas as informações que eu preciso que elas tenham em mente na hora de me escolher e não de escolher outro concorrente. Na hora de me enxergar como líder, que pode liderar um movimento, que pode liderar uma tribo, que pode de fato ajudar ela e guiar ela em direção a uma solução que ela quer conseguir, de um resultado que ela quer ter, de um sonho que ela quer realizar. Ela percebe que eu tenho domínio do assunto que eu tô falando e eu dou pequenas pílulas de conteúdo, pequenas pílulas de ensinamento que fazem ela perceber que precisa de mim de fato. Esses são os 6 elementos da consciência. Normalmente, eles vão estar onde? Eles vão estar no corpo do vídeo, né? No desenvolvimento do vídeo. Ou eles vão ser conteúdos propriamente ditos inteiros de consciência. Conteúdos mais densos, mais profundos, que não precisam, atenção, não precisam ter autoengajamento. A gente vai falar sobre engajamento aqui ainda, mas você vai entender que o conteúdo de consciência ele tem outro tipo de engajamento. Normalmente um conteúdo de consciência ele não vai ter muitas views, mas ele vai ter views muito qualificadas. Quem vai estar vendo esse conteúdo é quem está realmente interessado em comprar de você, em dar um próximo passo contigo e realmente, porra, olhar e falar, cara, essa pessoa, o que ela tá falando faz sentido pra mim, o que ela tá falando ressoa com o meu momento, o que ela tá falando me ajuda de fato. Então mesmo que esse conteúdo tenha menos likes, mesmo que esse conteúdo tenha menos comentários, o objetivo dele é conscientizar as pessoas. Então, por favor, não se prenda à métrica de ego, esquece essa porra de like, esquece essa porra de view. O que importa são só 2 coisas, cara. Retenção, ou seja, o quanto você é bom em manter a atenção das pessoas, e poder de CTA, o quanto você é capaz de gerar desejo, fazer um call to action, uma chamada para ação, né? Call to action, e as pessoas seguirem de fato. É isso que realmente importa e é nisso que a gente vai trabalhar, porque estamos falando de conteúdo para transformar em dinheiro, para transformar em clientes fiéis que sentem que fazem parte de uma tribo e não para ficar seguindo trend, não para ficar, sabe, gerando coisinha que dá um monte de view, mas não bota dinheiro no seu bolso. É vaidade pura no final das contas, concorda ou não? Beleza? E aí, por último, a gente tem o quê? A gente tem os conteúdos de aquecimento. O que são os conteúdos de aquecimento? Os conteúdos de aquecimento vão ser aqueles que vão, de fato, aquecer o desejo dos seus clientes, né? Vai fazer, de fato, com que as pessoas
tenham um nível maior de desejo sobre o que você está falando e, portanto, tendam a comprar mais rápido. A gente vai ter, no geral, os seguintes conteúdos de aquecimento: conteúdo de autoridade, conteúdo de conexão pessoal, conteúdo de quebra de objeção e, por último, o que a gente chama de conteúdo de FOMO. FOMO é Fear of Missing Out, no inglês, né? Então, o que significa Fear of Missing Out? Fear of Missing Out é o medo de não pertencer. Então ele é um conteúdo que mostra o quanto é foda estar dentro dos seus produtos, que mostra o quanto é foda ser seu aluno, que mostra o quanto é foda fazer parte da sua comunidade. Percebe? Ele é um conteúdo que ele mostra bastidores, né? A gente pode chamar assim também. Esse conteúdo de bastidores, mas ele é um bastidor de produto. Ou seja, ele mostra como é por dentro das minhas coisas, como é por dentro dos meus eventos, como é por dentro do meu serviço. E ele gera esse fear of missing out. A pessoa olha e fala, nossa, eu gostaria de estar ali, eu gostaria de pertencer, e isso gera mais desejo. Normalmente, esses ganchos de autoridade, conexão pessoal, quebra de objeção ou FOMO, eles vão estar no final dos vídeos, né? Ou eles vão ser, normalmente eles são conteúdos independentes. Então a gente cria uma linha de conteúdo que é a linha de aquecimento, né? Então a gente tem duas variações aqui. Ou eu vou fazer conteúdos de atração, de consciência e de aquecimento, ou vou pegar elementos de atração, elementos de consciência e elementos de aquecimento e vou colocar num único conteúdo. Ambos funcionam, como eu disse. Claro que de qualquer forma você vai ter que ter conteúdos que são separados só para atração, que são separados só para consciência e só para aquecimento, mas não quer dizer que eles possam ter elementos, que eles não possam ter elementos uns dos outros. Tipo assim, porra, sei lá, Davi, eu não posso ensinar nada e não posso ter nada de consciência dentro do conteúdo de atração. Não é isso, é que o objetivo desse conteúdo é a atração. Então o foco principal dele fica sendo atrair novas pessoas, beleza? Sendo assim, esses são os 3 tipos de conteúdo: atração, consciência e aquecimento. Tá? E com esses 3 tipos de conteúdo, a gente consegue desenvolver a nossa linha editorial. Agora, nas próximas 3 aulas, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai mostrar para você, na prática, como utilizar cada um deles. Eu vou explicar detalhadamente cada um desses conteúdos e eu dizer para vocês como usar cada um deles. E aí você vai conseguir, de fato, já sair dessas próximas 3 aulas agora aplicando e criando conteúdo dessa forma, que é muito mais potente, muito mais poderosa e gera muito mais venda do que esse conteúdo tradicional de guru que serve para trend, serve para dar view, mas não serve fazer o mais importante, que é criar comunidade e vender de fato, beleza? Tamo junto, conta comigo e até a próxima aula.